parte de nós. Ser firme e lutar, faz parte de nós. Chorar e sorrir, está dentro em nós um motivo de caminhar e vencer. Está dentro em nós um motivo de caminhar e vencer. Parte de nós. O Parte de Nós hoje traz um tema delicado, mas muito presente em todas as esferas da sociedade, a homossexualidade. O Catecismo da Igreja Católica diz o seguinte no parágrafo 2358. Um número não negligenciável de homens e de mulheres apresenta tendências homossexuais profundamente enraizadas. Esta inclinação objetivamente desordenada constitui, para a maioria, uma provação. Devem ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza. Evitar-se-á para com eles todo sinal de discriminação injusta. Estas pessoas são chamadas a realizar a vontade de Deus em sua vida e, se forem cristãs, a unir ao sacrifício da cruz do Senhor as dificuldades que podem encontrar por causa de sua condição. Pouco se fala sobre o assunto, mas muitos cristãos pedem orientação de como vencer a tendência homossexual e viver de acordo com a vontade e a lei de Deus. Certamente isso não é fácil para esses homens e mulheres, mas no movimento Aliança de Misericórdia, onde o diácono Júlio Neto atende direção espiritual, não são poucas as pessoas que o procuram pedindo ajuda. Faz tempo que ele estuda sobre a temática e hoje em dia, além do direcionamento pessoal, ministra formações sobre esse tema. Os meus estudos a respeito da questão da homossexualidade, eles se deram há mais ou menos entre 12 e 15 anos atrás. Faz um bom tempo, lá no começo, no início da comunidade, e eu comecei a estudar esse assunto porque eu me senti provocado por Deus, literalmente, né? Até porque o que acontece? Eu tinha um grande preconceito a respeito dessa situação. Na verdade, a minha geração é a geração exatamente limite ali, a respeito de preconceitos raciais, preconceito com as pessoas que cometem crimes. Então, escutei muito falar na minha infância, né, que ladrão não presta, que devia morrer, né? O preconceito racial já estava acabando assim, né, na minha infância, então a gente nunca teve tanta dificuldade com essa realidade, né? O diácono sentia que esse era um ministério que Deus lhe confiava. Como ele era bastante procurado pelas pessoas para tratar sobre o assunto, apesar da resistência, resolveu estudar e se aprofundou na abordagem da homossexualidade, compreendendo aspectos emocionais, psicológicos e biológicos. O que me ajudou a mudar de visão e que tirou, eu tenho certeza, o preconceito que eu trazia dentro de mim, é uma ferramenta que eu acho que é essencial para qualquer preconceito que a gente venha a ter ou qualquer julgamento que nós fazemos das pessoas. Nós precisamos olhar para nós mesmos. A gente precisa olhar para a nossa miséria, para a nossa fraqueza, né? Porque a fraqueza do outro às vezes parece para a gente uma coisa banal, boba. Nossa, não sei como essa pessoa é capaz de fazer uma coisa dessa. Mas e as coisas que eu sou capaz de fazer? A homossexualidade, ela é um tabu junto com várias outras realidades morais que, digamos assim, são mais explícitas. Então é por isso que é muito mais fácil julgar, condenar as pessoas, né? Porque são coisas que você vê e você emite um julgamento e tal, né? Mas e todas as coisas que estão daqui para dentro? Lilian namorou uma mulher por 3 anos e por esse motivo saiu da casa dos pais. Como ela não queria desagradá-los, foi morar com uma tia, que sempre a convidou para participar do grupo de oração na igreja. Certa vez, ela topou acompanhar a tia e na época ficou sabendo de uma vigília, preparada pelo movimento Aliança de Misericórdia. Lilian foi ao evento e naquele dia conheceu vários missionários. Ficou amiga deles e aí começou a ter sua vida transformada. Só que tinha um detalhe, eu escondia minha aliança de namoro. Porque os missionários muito legais aproximavam, querendo ser amigo, querendo saber quem eu era, né? E eu pensei, se eu usar aliança, eles vão perguntar quem eu namoro e eu vou falar e a amizade vai acabar aqui, né? Eu sentia isso, assim, então, em relação à igreja, né? Eu não poderia nem pisar lá.
Então vou esconder quem eu era. E aí me convidaram para o encontro chamado Talitha Kum. Essa foi, assim, a grande virada na minha história, né? Porque eu fiz o Talitha Kum não para mudar, para me converter, sim, claro, porque na minha cabeça isso não era pecado e Deus me amava daquela forma. Então eu já tinha uma concepção bem formada. E aí vivi todo o Talitha Kum e no último momento, eu não posso falar exatamente como é, porque só quem faz Talitha Kum sabe como é, mas no último momento eu estava sentada no chão com mais 90 jovens, uma missionária falou assim, olha, tem um jovem aqui que você vive um relacionamento que não é de Deus. E eu, naquele momento, me incomodei. Nunca tinha me incomodado com alguém dizendo alguma coisa assim, mas eu olhei todos os jovens lá e falei, não sou eu, tem muito jovem aqui, né? Deve ser outro, né? E aí ela foi fazer a dinâmica e ela voltou de novo e falou assim, olha, para você saber que é você, e essa foi a grande virada, né? Ela falou, sua aliança está no bolso. Quando Deus revelou que a aliança estava no bolso, eu já não podia esconder mais, eu sabia que era eu. Então, naquele momento, eu fiz a dinâmica, né? E aí eu falei para Deus, eu não vou terminar meu namoro, eu não consigo, eu não vou parar de usar droga, eu não vou parar de beber, eu não vou parar de sair. E eu falei um monte de não para Deus. E o único sim que eu dei para Deus foi assim, mas se o Senhor quiser, o Senhor faz. Quando eu saí desse encontro, aquela semana depois eu não senti vontade de fumar, de sair, eu não senti vontade de nada. E eu fumava 2 maços de cigarro por dia, eu já namorava 3 anos, já estava passando os 3 anos, né? Quando eu encontrei a menina que eu namorava, a gente se encontrou, a gente conversou, ela perguntou do encontro, falei, foi legal. Quando ela foi embora, eu falei, meu Deus, a gente se tratou como amiga. Como assim? O que está acontecendo comigo, né? Então eu percebi que algo maior estava acontecendo comigo e aí eu resolvi ajudar a Deus. A parte de Deus ele estava fazendo, mas eu senti ele falando comigo, olha, agora faz sua parte, vamos comigo que a gente vai conseguir. Apesar da mudança de vida, Lilian sabe que superar as tentações é uma tarefa constante. Hoje, ela aconselha vários jovens que ainda vivem situações semelhantes às que ela viveu. Às vezes você está até no momento de oração e vem alguma imagem na sua cabeça. Vem alguma memória, até feia, alguma memória que você fala assim, meu Deus, eu estou rezando, como que vem isso, né? São as tentações, né? São os dardos inflamados que vêm. Então, é luta, né? Vem o pensamento, eu antigamente me desesperava, ai meu Deus, eu estou pecando, né? Eu lembro que eu fui me confessar de um pensamento que me veio na hora da oração, o padre falou, não filha, você consentiu? Você levou isso depois a alguma coisa? Eu falei, não padre, eu só pensei, fiquei desesperada e corri. Aí ele falou, não, calma, o pensamento não é pecado, fica tranquila, né? E aí eu fui entendendo, opa, então vou ficar mais tranquila. E quando vinham os pensamentos, eu, submetia a Jesus. Jesus, olha só isso aqui, te entrego. Não fugindo mais, mas assim, olha aqui, te entrego tudo isso, né? A Lilian hoje é missionária celibatária e através da sua história de vida e da arte, ela sente que tem a missão de transformar a vida de outros jovens. Em uma das canções que eu compus, a gente canta assim, hoje eu sei que eu sou de alguém. Eu acredito que por muito tempo, como eu busquei fora aquilo que estava dentro de mim, eu fui me esparramando, né? Minha identidade foi se perdendo, eu já não sabia quem eu era mais. Então, meus amigos diziam, Lilian, acho que você é assim, acho que você devia se vestir assim, eu acho você um pouco mais masculina, eu acho você mais assim. Então, eu fui me espalhando na minha identidade, né? Quando eu vivi essa experiência de encontrar pertença, né? Quando eu encontrei com o amor de Deus e eu vi que eu pertencia a Ele, que eu tinha um pai que me amava, eu fui encontrando minha identidade de novo de filha de Deus. Então todo o valor, né, que eu deixei o mundo tirar de mim, quando eu encontrei com o amor de Deus, voltou todo o valor, né? Eu entendi que eu era amada. E aí começou o meu processo de vida, de amor de Deus, de conversão. Me convidando a ir sem medo, me convidando a ir mais fundo, mergulhar nesse oceano. A visão que eu tenho dessas pessoas, a forma com que eu consigo lidar com essas situações e também a empatia que eu consigo criar com as pessoas que têm essa dificuldade é todo diferencial. Porque de fato é um dom particular de compaixão. As pessoas sofrem, né? As pessoas que vivem essa realidade, que têm atração pelo mesmo sexo, elas sofrem, né? Assim como, sei lá, uma pessoa, por exemplo, que é muito orgulhosa, né? Ela sofre com o seu orgulho, né? Uma pessoa que é muito prepotente, ela sofre com a sua prepotência, né? O pecado, ele é um sofrimento, né? E a prática da homossexualidade, isso é importante a gente sempre separar muito bem, né?
A pessoa que tem a atração, a tendência homossexual, daquela que pratica a homossexualidade, a prática da homossexualidade, ela é um pecado, né? E todo pecado leva à morte, diz a palavra de Deus. E o início do processo da morte é a tristeza. Eu não tenho arrependimento nenhum da vida que Deus me chamou, né? Eu lembro a primeira vez que eu fui pregar e eu fui dar meu testemunho, eu falei que como eu na minha adolescência até minha juventude me perdi no mundo, saí da minha casa, eu perdi a adolescência dos meus irmãos, né? Os meus pais tendo mais rugas, cabelos brancos, né? Meus pais envelhecendo, eu perdi, sabe? Anos da minha família que não voltam mais, né? Eu lembro que minha primeira pregação eu só sabia chorar, né? Como agora. Me emociona não de tristeza, mas de alegria, né? Porque se passaram 10 anos e depois Jesus me chamou também a ficar longe da minha família, né? Hoje os meus sobrinhos estão crescendo, eu estou longe deles, mas existe no meu coração uma alegria tão grande, né? Eu lembro que naquela época que eu perdi a adolescência dos meus irmãos era um peso, era uma tristeza de ter perdido um tempo que não volta mais. E hoje eu tenho a alegria de dar minha vida para Deus, mesmo longe da minha família, que eu sei que eu estou dando vida para eles também. É diferente, sabe? O gosto é diferente. Eu não me arrependo um segundo da minha vida, do chamado que Deus me deu e a graça que Ele me dá. Gente, não é força. Não é força humana. Não vem de mim, não é da Lilian a garra, né? Vem de Deus a graça, né? Não me arrependo nenhum segundo de ter entrado nessa aventura e deixado Deus fazer aquilo que Ele queria na minha vida. E eu sou muito feliz por isso. Olhando para trás e vendo quem ela se tornou hoje, um grande sentimento de gratidão preenche esse coração que é puro amor. A grande diferença entre a Lilian do passado e a Lilian de Maria, hoje consagrada, celibatária, missionária da Aliança de Misericórdia, é a liberdade. Eu posso dizer que hoje eu sou livre, livre para escolher. Eu era escrava de tantas coisas, eu não conseguia simplesmente dizer para o cigarro, para a bebida, para os meus relacionamentos assim, não. Hoje eu tenho liberdade para dizer sim, isso eu quero, e não, isso eu não quero. Eu acho que não tem outra coisa melhor no mundo do que a liberdade de ser quem a gente é, sabe? De não ficar escutando o que as pessoas tanto dizem de nós, ou coisas do nosso passado que disseram sobre nós. A liberdade de dizer hoje, eu sou aquilo que Deus pensa de mim, assim como Santa Teresinha dizia. Eu acho que a maior riqueza que eu conquistei na minha vida é a liberdade em Deus. Parte de nós. Finalmente chegou o momento e você tem a chance de entrar no secreto. Dos dias 25 a 27 de novembro, aqui na Canção Nova, no Centro de Evangelização aqui na Canção Nova, você tem o teu lugar reservado. Nós iremos ter o nosso evento secreto. Esse evento, que é uma conferência de adoração e cura, terão grandes pregadores e nós iremos vivenciar o poder de Deus e o sobrenatural do Senhor. Contate-nos no WhatsApp 21 996 81 5453 ou pelo site www.institutosaorafael.com/secreto. Parte de nós. Foi num caminho de orientação espiritual que a Joyce entendeu o sonho de Deus para a sua vida, recebendo a graça e a força para vencer todas as adversidades e dificuldades em relação à homossexualidade. Hoje ela vive uma vida totalmente diferente e é muito feliz e realizada, e sabe que quando confiamos e seguimos a vontade de Deus, tudo faz mais sentido. Joyce teve uma vida desregrada durante muito tempo e clamou a Deus para que ele a tirasse daquela situação. Seu clamor foi ouvido e, ao conhecer a Aliança de Misericórdia, soube que não poderia mais voltar para aquela vida. Sempre vivi na igreja, cresci na igreja, né? Mas teve uma fase da minha vida, né, como acho que qualquer um,
quis conhecer o mundo, né? E comecei com algumas companhias, experimentei droga, experimentei bebida, fui pra balada, me envolvi com meninas, né? E aí me afastei de Deus, porque não me sentia digna, né? E me afastei de Deus e vivi no mundo, assim. Fui até o fundo do poço, realmente, antes de conhecer a Deus. Eu sempre sonhei em ter uma família, eu sempre sonhei em ser mãe, sempre sonhei em casar, né? Sempre foi meu sonho ter filhos e ter minha casa, né? Mas devido àquilo que eu vivi, eu desacreditei, né? Teve um dia que eu tava num carnaval, tal, e ali eu experimentei como se eu tivesse... a sensação que eu tinha era de que eu tava no inferno, né? E eu clamei mesmo a misericórdia de Deus, pedindo que me desse a graça de conhecer alguém, de sair dessa vida, de ter a minha família, né? De voltar mesmo àquilo que Deus me deu, né? De ser mulher, de querer um lar, uma família, ser mãe. E foi onde que eu pedi para Deus mesmo me tirar dessa vida, assim. No ano de 2009, eu comecei a acompanhar essa jovem. Ela veio até fazer uma experiência aqui na comunidade, acompanhei ela na direção espiritual e também ela tinha essa dificuldade. E eu a conheci, inclusive, num retiro de carnaval que eu fui pregar. E enquanto eu pregava o retiro, uma outra jovem me chamou do lado do palco e falou: por favor, ajuda a minha amiga. E quando eu me aproximei dessa amiga dela, dessa jovem, o estado era deplorável. Ela estava com uma roupa quase sem roupa. Ela tinha acabado de vir de uma balada de carnaval, aonde ela tinha passado a noite inteira com várias mulheres, né? E foi muito interessante, porque nasceu ali, então, essa confiança, essa empatia. Eu fui acompanhando ela, repito, depois ela veio fazer uma experiência na comunidade. Fez uma experiência muito bonita de conversão, de um trabalho interior. Foi caminhando sempre na luta, porque a luta é constante, sempre na luta, né? E logo depois que ela voltou para a sua cidade, depois da experiência comunitária aqui, algum tempo depois, ela se apaixonou por um rapaz e eles se casaram. Hoje eles têm 2 filhos e são uma família cristã, católica, muito equilibrada, vivem uma relação matrimonial muito saudável. Ela passou junto com ele um sofrimento muito terrível, porque ele teve um câncer, e durante todo esse período do câncer, essa realidade toda, né, ela acompanhou cada momento do marido ali do lado, na fidelidade, né? Repito, a luta é para sempre. A decisão foi fundamental para que Joyce retomasse e redescobrisse os seus sonhos. Hoje ela conta que não se arrepende e que é muito grata pelo caminho de conversão que trilhou. Por mais que no momento de quando eu vivia, né, as coisas do mundo eram boas no momento, depois eu me senti uma pessoa vazia, me senti uma pessoa infeliz, me senti uma pessoa triste, uma pessoa infeliz mesmo, né? E eu digo assim que quando eu conheci a Aliança de Misericórdia e quando eu voltei para Deus, hoje eu durmo em paz. Eu não sinto mais aquele vazio, eu não sinto mais aquela angústia, eu não sinto mais aquela tristeza, né? Então hoje não tem como se arrepender de ter apelado a Deus para que tivesse misericórdia de mim e me tirasse daquela vida, porque hoje eu sou feliz. Não vou dizer que passo por dificuldade, problema, né? Mas hoje eu sou feliz. Hoje eu durmo todos os dias e agradeço a Deus por conseguir vencer todos os dias aquilo que eu vivi, né? É muito interessante porque se você pega o Catecismo da Igreja Católica, você tem um dado fantástico, que é o dado que o Catecismo diz que essas pessoas que têm a tendência homossexual, as pessoas que têm atração pelo mesmo sexo, na prática da vivência da castidade e das virtudes, elas podem chegar à santidade. O Catecismo fala de perfeição cristã.
E aqui, repito e reforço, como eu disse a respeito de todas as outras coisas, seja a homossexualidade, seja o orgulho, seja qual for o limite que uma pessoa tem, ela pode, através das virtudes cristãs, da vida sacramental, chegar à santidade. Então é por isso que essas pessoas são sim acolhidas pela igreja, são abraçadas pela igreja, têm espaço na igreja para vivência pastoral, para poder anunciar. E são pessoas talentosíssimas. São pessoas talentosíssimas. A grande maioria das pessoas com quem eu lidei e lido hoje, você percebe, são pessoas que têm talentos incríveis e que, colocado a serviço do próximo, inclusive, são um instrumento de Deus. Hoje, além de casada, Joyce tem 2 filhos e agradece a Deus pela sua infinita misericórdia. Me sinto muito amada, assim, de ver aquilo que Deus fez na minha vida e da onde Ele me tirou, né? Então, me sinto completamente livre, completamente feliz, né? De tudo aquilo que eu tenho, de tudo aquilo que Deus me deu, de tudo aquilo que eu construí. Me sinto muito amada pelos meus filhos, né? De ver que realizei todos os sonhos, que era de ser mãe, que era de casar, que era de ter um esposo, assim, que me levasse para Deus, né? Então, me sinto muito livre e feliz. Qualquer auxílio, normalmente, que as pessoas precisarem nesse sentido, eu aconselho procurar o Courage Brasil. Eles estão sempre à disposição a respeito disso. Por todo o meu contato com o Maurício, que é responsável do Courage, toda a formação que eu tenho, nós também damos formações específicas nessa área. A gente normalmente só pede um pouco de cautela, cuidado, porque, infelizmente, por conta de todo o ativismo gay que existe por aí, essa coisa toda, tem pessoas muito maldosas que às vezes vêm até para uma formação dessa só para boicotar a formação. E assim, a formação não tem nenhum segredo, né? Não é nenhum segredo assim que a gente vai dar a formação e ninguém pode saber. Pelo contrário, quanto mais pessoas possam ter o conhecimento para poder ajudar outras pessoas, né, é melhor. Então, normalmente nós damos cursos em vários lugares do Brasil, falando a respeito disso, e normalmente assim, para lideranças, para agentes pastorais, né, para pessoas que vão auxiliar outras pessoas. Sabemos que existem lutas que são quase impossíveis de serem vencidas se estivermos sozinhos. Em situações como apresentadas nesse programa, você pode encontrar ajuda no Courage, um apostolado católico para pessoas que sentem atração pelo mesmo sexo. O contato deles está aqui na descrição. E nós também nos colocamos à sua disposição. Mande uma DM lá no nosso instagram.com/aliancademisericórdia e te ajudaremos. Obrigado pela sua participação e que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.